Graças a Deus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Povo da fé, hoje é a nossa segunda semana do nosso propósito. A segunda semana onde Deus vai operar o extraordinário dele sobre a nossa vida. Eu já gostaria que você separasse o seu copo com água, como o meu já está aqui, e você também separasse o seu azeite. Hoje, como foi dito, a segunda semana, serão 2 gotas do nosso tratamento na nossa água. E nós iremos fazer uso da mesma. E o extraordinário de Deus, o poder de Deus, vai se manifestar sobre a nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu sei que o poder da fé, esse tratamento espiritual que nós estamos fazendo nesses 5 domingos, você vai ver mudança, você vai ver transformação na sua vida, porque é a dose mais forte. Nós falamos no domingo passado sobre a palavra de Deus, que ela é a dose mais forte e poderosa na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a gente sabermos obedecer e nos deixarmos sermos guiados por Deus. Porque muitas das vezes Deus ele nos abençoa, Deus ele nos honra, Deus ele muda a nossa história, a nossa vida. Mas muitas das vezes nós nos perdemos no meio do caminho e acabamos pensando que somos nós, que nós fazemos e que nós arrebentamos. Mas na verdade quem faz é Deus. E quem faz florescer e dar frutos é Deus. Paulo já disse, Apolo plantou, eu reguei, mas Deus dá o quê? O crescimento. Com outras palavras, um planta, um rega, mas o crescimento, a prosperidade, a vitória, ela vem de quem? Vem de Deus. E o texto que o nosso Deus nos trouxe no dia de hoje é um texto muito forte, onde Davi ele tem que tomar uma decisão, ele tem que escolher algo ruim que vai acontecer sobre a vida dele. Por quê? Deus dava vitória a Davi. Davi se torna rei de Israel. Davi ele começa a vencer todas as guerras, todas as batalhas. Os inimigos começam a temer Davi, porque Deus era com ele. Deus dava vitória a ele. Só que um belo dia Davi acorda e decide levantar um censo em relação à sua tropa de guerra. Davi decide fazer um censo de quantos homens ele tem para batalhar. Mas até aquele momento, não importava o número de soldados, não importava o tamanho do exército. O importante era que Deus estivesse com Davi. Mas ele escolhe contar os seus soldados. Ele decide tirar a sua confiança de Deus e colocar nas suas tropas. É quando o seu principal general diz que o que ele vai fazer é muito errado, que o que ele vai fazer vai levantar a ira de Deus, que ele não deveria tomar tal atitude. E é quando ele diz, ei, eu sou o rei, é eu que sei o que eu devo ou não fazer. Então Davi faz um censo, só que ao fazer o censo, levantar o número de soldados que ele tinha no seu exército, ele acende a ira de Deus. E Deus se ergue contra Davi e fala a Gate, o profeta, vai até Davi e diz o seguinte, para ele escolher uma destas situações que eu vou fazer vir sobre Israel. E as 3 opções que ele tem são estas. 3 anos de fome sobre toda Israel, sobre toda a terra de Judá. 3 meses correndo dos inimigos. Eu entregarei Davi e Israel nas mãos dos exércitos inimigos. Durante 3 meses, a espada inimiga prevalecerá sobre Israel. Ou 3 dias sobre as minhas mãos. E onde haverá peste, praga e maldição sobre toda a Israel. Gate fala essas palavras a Davi. Diz, Davi, você tem que escolher isso hoje. Você tem que falar qual dos 3 castigos
você quer sobre o seu povo, sobre a sua vida. Você vê que quando Davi tirou da mão de Deus, tudo começou a dar errado. Veio maldição, veio praga, veio peste, veio sofrimento, veio dor. Talvez Deus estava te honrando tanto. Talvez a sua vida estava prosperando tanto. Você estava vencendo em áreas que você nunca pensou em vencer. Mas por algum motivo, você quis tomar para si a glória que era do seu Senhor. E de lá para cá, as coisas têm dado errado. As coisas não têm dado certo. As coisas não têm prosperado, não têm vingado. E você tem se perguntado o porquê disso e o porquê daquilo. Mas Deus está querendo falar com você hoje. Você vai ter que escolher um castigo. Deus vai te perdoar. Deus vai te dar uma chance. Deus vai mudar essa situação. Mas você vai ter que fazer uma escolha hoje. E eu te faço uma pergunta. Dessas 3 opções que lhe foram lhe dadas, qual das 3 você escolheria? Eu vou ler agora para você a decisão de Davi. O que ele fala para o profeta. Então vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Então disse Davi a Gate: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Muito bem, olha o que você leu comigo na palavra de Deus. Davi diz: estou angustiado, estou preocupado, estou inquieto. Não estou me sentindo bem. Mas caia eu na mão de Deus, pois finitas são as suas misericórdias. Antes eu caia na mão de Deus, pois Ele tem compaixão, Ele é compassivo, Ele pode mudar a situação a qual Ele tem declarado sobre a minha vida e o meu reinado, do que eu cair na mão de quem? Dos homens. Por quê? Os homens não têm misericórdia. A Bíblia diz que a natureza humana é maldita, é maligna. O homem, por natureza, ele já é mau. Porque a natureza pecaminosa habita em nossas vidas desde o pecado inicial, o pecado adâmico. Então o homem não tem misericórdia. Davi sabia que se os inimigos prevalecessem sobre eles, não sobraria ninguém. Os inimigos iriam exterminar com tudo e todos. E talvez a sua vida está dessa forma. Você saiu da mão de Deus e está na mão dos homens. E tem sofrido, tem padecido. As coisas não têm fluído, não têm andado. Tudo tem dado errado na sua vida. Seus negócios têm ido de mal a pior. A sua saúde, meu amigo, descambou. Vive de médicos e médico. É remédio em cima de remédio, tratamento em cima de tratamento. E nada resolve. Os homens dizem, o tratamento é paliativo. Porque nós não sabemos mais o que fazer. Talvez a sua casa está dividida. O seu lar está falido. A sua família está em frangalhos. E você olha para trás, talvez há um tempo atrás a sua família era uma bênção. O seu lar era referência para outros lares. E por algum motivo, uma escolha errada, uma decisão mal tomada, trouxe problemas que não têm se solucionado dentro da sua casa, dentro do seu lar, que tem feito a sua casa viver em pé de guerra, o seu lar viver em desunião. Mas olha o que Davi disse: caia eu na mão de Deus, pois finitas são suas misericórdias. Se você hoje reconhecer o erro, a falha, e se voltar para Deus, colocar a sua vida na mão de Deus e depender do Senhor, isso muda. Essa situação se reverte. Sabe por que eu lhe falo essas palavras? Porque lá no final desse texto, a Bíblia diz que Deus envia o anjo e ele desembanha a espada. Ao desembanhar a espada, caem 70 mil israelitas. Deus, ele ceifa a vida desses 70 mil. Davi vendo aquilo com os anciões,
põe a sua cara no pó, se humilha, vestido de panos de saco. E Davi diz o seguinte: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu levantei o censo, não o meu povo, não o seu povo, que a sua mão, a sua ira recaia sobre a minha vida e a casa de meu pai. Davi, ele disse para Deus: o povo não tem nada a ver com isso, Senhor. Quem fez o que era mal, quem cometeu a iniquidade fui eu. Então que o peso dessa atitude, que o peso dessa escolha mal tomada recaia sobre mim, sobre a minha casa. Davi reconheceu diante de Deus que o povo não tinha nada a ver com aquilo. Então Deus, vendo a atitude de Davi, Deus vendo que Davi reconheceu o seu erro, a sua falha, Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia e cessou a praga sobre Israel. Cessou a praga sobre aquela nação. Porque Davi se humilhou. Davi caiu, decidiu estar na mão de Deus. E se hoje, meu amigo, hoje, você decidir cair nas mãos de Deus, essa situação muda. A misericórdia de Deus vai te alcançar. E o que você tem vivido, o que você tem passado diante da fé, Deus vai te dar mais uma chance. Deus vai te dar mais uma oportunidade. Porque Deus não tem permitido essa palavra chegar até você se Ele não quisesse mudar o que você teve vivido. Se Ele não quisesse mudar o que você tem passado na sua vida. Então não desperdice essa oportunidade. Agarre e se lance nas mãos do Senhor, pois a misericórdia dele vai te alcançar. O poder de Deus vai te dar um novo capítulo nessa história que é a sua vida. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para compreender o que o Espírito Santo quis nos dizer? Amém. Então pega agora o seu copo com água, isso? Já toma posse do mesmo. Pega o seu azeite que você separou, isso. Hoje é a segunda semana, então é 2 gotas do nosso tratamento. Com azeite na mão, pingue. 1, 2. 2 doses do tratamento. Ao findar dos 5 domingos, você vai contar o seu testemunho. A vida de muitas pessoas tem sido transformadas através desse tratamento. E olha que hoje é o 2º domingo. Ao findar dos 5, se você ainda não contou, você vai contar o que Deus está fazendo sobre o Senhor e a Senhora. Porque esses 5 domingos da dose mais forte não está sendo em vão. Tem um propósito. E o propósito é o que nós nunca vivemos até hoje na nossa vida, nós iremos viver em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos unir a nossa fé neste momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu uno a minha fé com a dos teus servos agora. Meu Pai, Davi teve que tomar uma decisão difícil, mas ele escolheu estar nas tuas mãos, pois sabia da sua misericórdia e compaixão. E assim se sucedeu. O Senhor viu verdade no coração de Davi e cessou a praga, a maldição. E eu creio, meu Pai, que hoje, talvez essa pessoa esteja vivendo uma fase na vida dela decorrente de uma escolha errada, de uma atitude mal tomada, a qual acendeu contra a sua vida a ira do Senhor. E por isso talvez ela tenha vivido o que ela tem vivido. Mas, meu Pai, que hoje, com a verdade e sinceridade que ela tem demonstrado diante do Senhor em seu coração, que o Senhor cesse esse sofrimento, que o Senhor cesse essa dor, essa angústia, essa tristeza, essa opressão. Que, meu Pai, que neste momento o teu Espírito venha transformar o quadro, a vida, a história dessa pessoa. Que em nome de Jesus, essas lágrimas que caem por motivos de tristeza, por motivo de dor, de desespero, por motivo de não saber o que fazer para resolver o que eles têm vivido,
seja convertido em lágrimas de alegria, de vitória, de plenitude. Pois o Senhor tem dado vitória, o Senhor tem dado escape. Então, meu Pai, quebra hoje os grilhões do inferno, quebra hoje as correntes malditas que prendiam essa vida e traga libertação, traga resposta a cada coração. Como o Senhor foi compassivo para com Davi e Israel, seja compassivo com essas vidas. Enquanto nós bebermos, meu Pai, dessa água agora que está abençoada e consagrada aos céus, sejamos livres, curados, libertos e transformados. Que através dessa segunda dose do tratamento, nós sejamos alcançados pelo Teu poder. Recebamos do alto, meu Pai, aquilo que tanto temos buscado, em um nome de Jesus, e que toda maldição venha se converter em bênção, em um nome de Jesus. E os que creem, digam assim seja e graças a Deus. Beba agora da água consagrada. Graças a Deus. Erga suas mãos, o seu rosto e ore assim comigo. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço, pois eu creio que neste momento eu recebi do alto a minha resposta, a minha vitória. Em o nome de Jesus. Os que creem digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, Deus nos respondeu. Como Deus foi para com Davi, Deus é para conosco neste momento. E você vai contar a vitória, o milagre, em nome de Jesus. Amém? Eu te aguardo no próximo domingo, no mesmo horário. Todos os domingos, às 9 horas da noite. Fiquem com Deus e até mais.